Irmãos, um bom dia a todos. É um prazer muito grande poder retornar aqui à igreja, Vila Jete, depois de um bom tempo ausente aqui do presbitério de São Caetano do Sul. E eu estive com o pastor Ludigero, e já quando eu era seminarista, no seminário Presbiteriano do Sul, e nós tivemos uma caminhada muito boa durante o período do seminário, que ele me acompanhou todo o período. E eu tenho parentes aqui em São Paulo, a minha irmã morou muito tempo aqui em São Caetano do Sul, eu também morei com ela um bom tempo aqui em São Caetano, mas muita coisa mudou. Muita coisa mudou aqui nessa região. Talvez para vocês não sei, mas para mim mudou bastante. Muita coisa mudou no visual. Muitos anos se passaram. Eu me formei no ano de 79, em Campinas, e em seguida os campos estavam praticamente supridos aqui na região. E conversando com o reverendo Ludigero, ele falou para mim que eu estava sendo enviado para um trabalho muito importante, missionário, para que eu pudesse estar ajudando a igreja em outros campos, que o presbitério de São Caetano do Sul estava investindo na minha vida, e a única forma que eu podia realmente servir realmente ao Senhor seria através desse trabalho. E desde então, orientado por ele, pelo meu cunhado, não sei se vocês chegaram a conhecer, Onofre Neias Neto, ele conheceu a irmã, e a minha irmã Ruth, ali na Heloísa Pamplona, eles frequentavam, ele era presbítero lá, e então nós assumimos um campo no estado do Paraná, e fomos para lá, e até hoje estamos lá. E como fruto do trabalho missionário, eu tenho a minha esposa. Bem aqui, eu quero apresentar a todos. A Adriana é a minha esposa. Nós estamos casados há 33 anos. E nós nos encontramos no Paraná. Precisamos marcar esse encontro lá, e acabamos nos encontrando. E ela veio da Holanda para me achar. E nós acabamos, ela é da missão holandesa na qual eu trabalhei, da região daquelas pessoas. Nós nos encontramos lá e o Senhor deu a graça de tê-la como esposa. Tenho 2 lindas filhas e temos um genro, a outra filha solteira, e uma linda, maravilhosa princesinha, uma netinha maravilhosa. Então, obrigado. E então essa é a nossa, a princípio, não é? A nossa história, para os irmãos poderem nos conhecerem e se interrelacionarem conosco, saber que, na verdade, a emoção bate muito forte, porque a gente acaba lembrando de toda essa caminhada que nós tivemos. Eu me lembro perfeitamente do reverendo Ludigero, infelizmente não o acompanhei nos últimos dias, mas eu lembro muito bem desses 4 anos de acompanhamento. Foram lições preciosas que esse homem passou para mim durante todos esses 4 anos, além de professor e grande educador, mas um visitador, um homem companheiro, amigo, idealizador, plantador de igreja, um homem que deixou marcas profundas na minha vida. E foi isso que, todo o meu ministério, eu estou com 34 anos de ministério. Esses 34 anos de ministério, essa experiência foi a prática de todas aquelas palavras, aqueles conselhos do meu cunhado Onofre. E toda a história minha, nesses 34 anos, foi justamente isso. Servir ao Senhor com coração, com paixão, com vontade. E é assim que eu estou e é assim que eu vou encerrar os meus dias, como o reverendo Ludigero, sempre apaixonado por Cristo, deixando marcas,
essa vida apaixonada, essa vida envolvente. Eu trabalhei um bom tempo, 9 anos como missionário na Igreja Evangélica Reformada. Trabalhei como deão do Colégio Instituto Cristão de Castro, que é da nossa igreja, e agora está voltando para a nossa igreja. Antes era da missão. Quem está assumindo lá é o Mackenzie, agora. E depois eu comecei a trabalhar em revitalização de igreja. Plantei 2 igrejas. E atualmente sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Central de Londrina, com o reverendo Osni. Trabalhei em Cambé, que é também norte pioneiro, e depois ali trabalhei agora, estou ainda na Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Presbiteriana Central de Londrina é um marco histórico na minha vida, porque são 15 anos que eu estou lá, ajudando e pregando o Evangelho, participando da vida da igreja. Uma vida muito intensa. Para a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu creio que ela seja, em números, a segunda do Brasil. A primeira é do Zé João, lá de Manaus, e a segunda é a Presbiteriana Central de Londrina. E o Senhor, nesse ano, colocou no meu coração o desejo de sair, depois de 15 anos. Falei com o reverendo Osni, e ele entendeu perfeitamente os motivos, e eu estou desejoso, estou procurando um campo de trabalho, desejoso realmente que o Senhor esteja me usando, né, até completar 70 anos aí. Eu estou com 34, deixa eu pensar. Não dá, né? Um cálculo meio errado, né? Mas eu quero ir nos meus 15 anos de ministério efetivo agora, 13, 15 anos de ministério, assim, bem trabalhado, realmente ter uma outra visão de igreja. Trabalhei como missionário, trabalhei com igrejas do tamanho desta, trabalhei com igrejas maiores, um pouco maior que esta, tamanho eu acho que da Heloísa Pamplona, não tenho ideia quantos membros tem lá agora, mas na época eu lembro, e também a Filadélfia, mas só lembro daquela época. Atualmente eu não tenho os dados, os números. E trabalhei com a igreja grande agora, esses 15 anos, com a nossa igreja atualmente. Ela deve ter uma frequência média entre 3.500 a 4.000 membros. Hoje, a frequência dos cultos. Mas a parte do hall mesmo da igreja é um pouquinho maior. Ela tem cerca de 5.000 membros, mais ou menos, a igreja. Então, ela é a segunda igreja presbiteriana do Brasil. O Zé João é maior, porque pega toda a parte ribeirinha. Toda a parte ribeirinha. Então, irmãos, o fato, eu vim indicado por Neuci, que conhece perfeitamente, me conhece perfeitamente a história da minha vida, e conhece também o reverendo Osni, na qual é o pastor titular da igreja. Ele entendeu perfeitamente todo esse processo. Então, para mim é um privilégio muito grande poder retornar aqui. Eu estou dando esse breve histórico para que os irmãos possam ficar mais à vontade para ouvir a explicação da palavra de Deus e perguntar, e fazer perguntas durante a explicação. Pode ser que tenha algumas coisas que os irmãos queiram saber, podem perguntar, fiquem à vontade. Eu na verdade quero interagir com os irmãos, esse é meu propósito, ser pastor, nasci para isso, é para isso que Deus me chamou, e é isso que eu vou ser até o fim da minha vida. Então eu gostaria de interagir com os irmãos, conhecê-los, conhecer através das perguntas, e a gente vai caminhando desta forma. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar sobre um tema que nós convivemos diariamente com ele. Contudo, muitas vezes nós não nos atemos à importância desse tema para a nossa vida e para a nossa igreja. E, na verdade, o que eu quero falar é sobre Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso de número 47. Atos,
capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Vamos lá então. Atos, capítulo 2, verso 42 ao verso 47. Eu quero a sua participação. Eu quero que você leia comigo esses versículos. Vamos ler todos juntos. Acharam, irmãos? Digam amém. Amém. Não vou pedir para ninguém dizer misericórdia não, tá? Então, 42, vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a participação de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus queridos, eu creio no que a palavra de Deus está dizendo, que quando o Espírito Santo opera na vida da igreja, tudo isto que nós lemos acontece. Eu vou tentar passar parte a parte daquilo que, cada versículo que está aqui, eu não vou falar só sobre uma igreja relevante, eu quero falar sobre cada item, cada versículo que está aqui, para mostrar para os irmãos a igreja que está no meu coração, na minha mente, que é esta igreja primitiva. Todos esses versículos, eles nos trazem alguns pontos para reflexão nesta manhã. Eu estou com medo de não conseguir abordá-los todos, mas são 10 pontos que são muito importantes para nós podermos ter uma igreja próxima ou uma igreja igual a esta da igreja primitiva, que era uma igreja essencialmente relevante, ao ponto de ter o registro dela aqui na palavra de Deus. Então, se está aqui o registro, é porque ela era uma igreja que fazia diferença no seu meio, na sua realidade. E eu vejo isso, irmãos. Eu vejo isso. Eu quero que a igreja presbiteriana do Brasil seja assim. Eu quero que uma igreja que seja realmente segundo o coração de Deus. E eu quero também que essa igreja, a igreja presbiteriana do Brasil, seja, falando de uma forma geral, seja uma igreja vibrante. Seja uma igreja realmente que caminhe triunfante, que cresça ainda mais. Sempre me preocupou muito. Por que a igreja presbiteriana do Brasil sempre cedeu ao longo da história? E ao longo da história foram criadas tantas denominações da igreja presbiteriana do Brasil. Sempre me preocupou isso. E na verdade, foram os acontecimentos que foram surgindo. E a igreja presbiteriana do Brasil, ao longo da sua história, não foi sabendo, eu creio que, viver aquilo que precisava ser vivido, como deveria ser vivido, a contextualização que precisava acontecer. Por exemplo, fiquei contente de ver a bateria aqui, já para ser tocada. Algumas igrejas até têm um lugar que é fechado de vidro. Várias igrejas são assim, para que ela seja microfonada, para que saia no som, na altura, todas as pessoas. São contextualizações. Isso chama a juventude, isso chama os nossos filhos. Os nossos filhos acabam ficando dentro da igreja, casando-se dentro da igreja, se envolvendo dentro do trabalho de Deus, e a igreja vai se expandindo. Porque eu não vejo, em momento algum na história, eu não vejo a igreja pensando em se manter. Eu vejo a igreja pensando em se expandir. Se você olhar no último versículo, diz aí que o Senhor dava crescimento à sua igreja. Era o Espírito Santo que acrescentava. Dia após dia, o Senhor ia acrescentando à sua igreja aqueles que iam sendo salvos. E eu fico querendo entender por quê. E no verso 42,
O primeiro ponto diz lá que eles eram uma igreja apaixonada por Deus. Por quê? Eles perseveravam na doutrina. Olha que coisa importante. Eles perseveravam na doutrina. Sabe, queridos, quando a gente olha para... Eu olho para essa palavra doutrina, eu não vejo só a constituição da igreja, eu não vejo só o conteúdo doutrinário da confissão de fé do Westminster, eu não vejo os livros teológicos, eu vejo muito além disso, eu vejo o grande amor que Deus tem, o grande amor que Deus tem por mim, o grande amor que Deus tem por cada um de nós, pela sua igreja. A palavra de Deus é clara em dizer, em Romanos capítulo 5, verso 8, e você conhece esse texto, se você conhece, eu gostaria que você repetisse comigo, mas Deus prova o seu amor para conosco, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vejo que o que movimenta, o que deve movimentar a doutrina, a nossa fé, é esta paixão, essa visão apaixonada por Deus. E essa visão apaixonada por Deus, ela é uma visão em que vai refletir de uma forma direta na fidelidade de Deus para conosco. A palavra de Deus é clara em dizer que Deus, ele é fiel para conosco. A palavra de Deus nos mostra esse caminho, o amor à palavra. E a igreja presbiteriana, ao longo da sua história, tem feito isto, tem amado a palavra. Nós temos estado rigorosamente valorizando a palavra. Em 1 Tessalonicenses 4:1 diz que nós devemos andar na palavra para progredir cada vez mais. Quem anda estudando, lendo e acompanhando a palavra, segundo esse texto da palavra de Deus, Tessalonicenses 4:1, 1 Tessalonicenses, cresce, anda, ele vai à frente. E é isso que tem me importunado ao longo do tempo. Eu quero ver uma igreja crescente. Eu quero ver uma igreja presbiteriana do Brasil, seja essa, seja qualquer igreja, uma igreja tão apaixonada por um Deus tão fiel, que no estudo da palavra, ela não só vai poder olhar e conhecer a sua doutrina, a palavra de Deus, os seus ensinos, mas uma igreja que está disposta à prática desses ensinos. E isto é fantástico, porque é uma prática que traz crescimento, uma prática que traz desenvolvimento. Em 1 Coríntios já fala sobre isso, 6:10, que é Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Não é outro, a não ser o próprio Deus. Eu fico pensando cada vez mais na importância da valorização do estudo, né, da palavra. Não só na escola dominical, não só nos estudos do meio de semana, mas usar de estratégias e meios para fazer com que a igreja possa se expandir e crescer. Deus, ele é maravilhoso. E ele faz isto conforme o seu querer. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A prática da palavra fica conosco. Ele já colocou toda à disposição nossa, toda a palavra, toda a teoria, tudo aquilo que nós precisamos. Nós só precisamos colocá-la em prática. E colocar em prática não é só amar o próximo, mas é agir com estratégias para poder realmente fazer com que a obra cresça. E eu falo isso de uma forma geral. Há muitas igrejas que utilizam no lugar da escola dominical o culto, que nem a nossa. Há outras igrejas que utilizam academia, mudam o nome, escola dominical para academia bíblica. Há outros que revitalizam a escola dominical. Há outros que estão... a igreja está diariamente, de uma forma ou de outra, e todas isso que eu estou falando são igrejas presbiterianas, estão se movendo, estão se mexendo. Eu tenho andado um pouco aqui pelo estado de São Paulo, tenho visto esse desejo, essa procura para que
as crianças sejam melhores atendidas, bem atendidas, os adolescentes melhores atendidos, os jovens melhores atendidos, os jovens casais melhores atendidos, as famílias melhores assistidas. E isso o que é? É a doutrina e a prática. Quando, por exemplo, vamos tratar em família, nós temos o que nós chamamos de Ministério Família. Aqui, tem muitos cursos que só podem ser aplicados à família. Tem o CRAU, tem Educando Filhos à Maneira de Deus, tem MMI. Não sei se vocês conhecem esses cursos do Ministério Família, que estão próximos aqui, em Atibaia. Há uma necessidade urgente de se tratar a família, se tratar a família como um todo. Deus, Ele nos disponibiliza a palavra, a doutrina. Nós precisamos utilizar de estratégias, como essas que eu estou falando e outras, para podermos estar fazendo a nossa parte prática. A palavra não muda. Ela é a única regra de fé e prática. Certo? Vamos falar de novo? A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Todos juntos. A Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Uma igreja apaixonada por Deus é uma igreja que tem seus olhos voltados para Deus, para a palavra dele, para a prática da palavra dele. Um segundo versículo, que é o verso de número ainda 42, diz assim: e que a igreja primitiva, além da doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão. Eu vou falar menos sobre a comunhão, não porque ela seja menos importante, mas é que eu quero tentar passar esses pontos todos com vocês. E na verdade, perseverar aqui na comunhão dos apóstolos, existem várias formas de fazer isso. A comunhão, ela reflete para mim relacionamentos saudáveis. Uma igreja que está preocupada com os relacionamentos que são criados dentro dela e fora dela. É claro que uma igreja menor é mais fácil os irmãos olharem um para o outro e se conhecerem. Os irmãos sabem quando tem um visitante chegando, quando não tem. Falar nisso, nós temos algum visitante aqui hoje? Não, hoje nós não temos. Com chuva, com frio, é um pouco difícil. Mas nada é impossível. Eu tinha que perguntar, né, para eu saber quem que é. Mas eu também sei, sou visitante aqui, então vou levantar a mão. E a minha esposa vai levantar a mão também. Nós estamos visitando aqui a igreja. Mas é isso que eu estou mostrando para os irmãos. Comunhão é isso. É a facilidade nos relacionamentos. Facilidade de se conhecer, de se deixar conhecido. É a facilidade de poder enfrentar, sejam os problemas menores de relacionamentos internos ou externos. E podemos contatos, conhecemos pessoas, de convidarmos pessoas para vir, e nós começamos a receber pessoas diferentes, podemos conviver com elas. É o Senhor quem traz essa capacitação. Se nós estivermos nessa doutrina dos apóstolos, automaticamente vai surgindo estratégias. Por exemplo, para a comunhão, talvez, eu sei que é um pouco, dependendo de onde a pessoa mora, a gente pode ser criados as células que nem tem lá, grupos de comunhão ou grupos familiares, não importa o nome que seja dado. Hoje está se crescendo muito na Igreja Presbiteriana do Brasil. O Zé João tem um número muito expressivo, tem mais de 400 células na Igreja do Zé João, lá presbiteriana de Manaus. E outros lugares no Brasil as igrejas presbiterianas estão fazendo isso. Eu fiquei sabendo que aqui em Sorocaba tem, outras igrejas têm, que era do Francisco também, aqui em Sorocaba. Então, muitas pessoas estão interessadas em estreitar relacionamentos, intensificar os relacionamentos. Porque esta igreja, a igreja primitiva, fazia isso. Era uma igreja que estava aberta à comunhão.
E quando fala em comunhão para mim, eu lembro da ceia do Senhor. Quando a gente vem participar da ceia do Senhor, a gente sabe que vai ter ceia. A gente já vem com o coração preparado, desejoso de poder pedir ao Senhor que nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça. E a gente vai a mente da gente lá em Jesus, né? Que tudo é Jesus, do Velho Testamento ao Novo Testamento. E a gente acaba vendo que Jesus foi aquela pessoa que mais criou relacionamentos, que mais preservou os relacionamentos. Se você for ver, ele caminhava e enquanto ele andava, multidões o acompanhavam. Mas Jesus era tão sábio para fortalecer os relacionamentos, o que ele fez? Ele chamou os 12 apóstolos perto dele. Ele queria 12 pessoas próximas dele. Ele teve amizades com Lázaro, Maria e Marta. E daí para frente, nós podemos citar exemplos e mais exemplos de Jesus preservando os relacionamentos, criando relacionamentos novos e sempre intensificando esta caminhada. Eu fico imaginando e vendo realmente como é importante isso para a gente poder manter o relacionamento com Deus. Porque se você está bem com Deus, se você vem na ceia, se você se fortalece nos cultos, se você está realmente vivendo a doutrina, que é a teoria e prática da palavra, você vai aquecendo o seu coração de uma forma tal que todas as pessoas que estão convivendo com você, elas vão percebendo que há algo importante, elas querem ouvir você, elas querem saber o que está acontecendo com você, e você começa a influenciar através dos relacionamentos. E isso para mim é uma coisa muito importante, a comunhão, a trazer próximo as pessoas. Eu falo isso porque nós vivemos numa época em que os relacionamentos, eles parecem que são descartáveis. É o fast food dos relacionamentos, né? Você é rapidinho, você vai embora. E a pós-modernidade criou isso para nós, não é? A pós-modernidade criou isso. Ela criou essa vida agitada, essa vida corrida, em que você acaba achando que está levantando tarde, que você tem que levantar mais cedo, que você está correndo e você não está fazendo tudo que você devia ter feito, e daí começa. E aquilo tem que ir, quando já chega 11 horas, você fala, nossa, eu preciso deitar, porque outro dia vai começar. Daí deu meia-noite, você fala, mas nossa, eu não consegui dormir ainda. E aí outro dia já está começando, e tem gente chegando do trabalho, tem gente saindo do trabalho. Se você não para olhar para isso daqui, você acaba falando assim, mas cadê a comunhão? Cadê a comunhão? E isso é comunhão. Esse alerta, essa característica da igreja primitiva, não é porque eles tinham mais tempo nessa época, não. É porque eles valorizavam a comunhão. Eu não preciso andar como o mundo quer que eu ande. Eu tenho que andar como a palavra diz que eu tenho que andar. E a palavra diz que eu tenho que ter relacionamentos em comunhão, saudáveis com as pessoas. E isso é algo muito importante para mim. Eu fico vendo que a pós-modernidade, ela nos trouxe uma facilidade muito grande através da internet. Vocês não imaginam como é fantástico. A minha esposa está na cozinha, eu estou na sala, eu falo com ela por WhatsApp. Vocês acham que isso é normal, gente? É criar relacionamentos saudáveis isto? A minha sobrinha ontem chegou para mim e falou assim, oi tio, você quer entrar no grupo da família? Eu falei, do quê? Do WhatsApp. Nós temos o grupo da família. Eu falei, eu já tenho alguns grupos que eu estou entrando e eu já saí. Vai ficar muito chato se eu entrar no grupo da família e se começar a fazer o plim, 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 eu sair também? Ela falou, melhor você não entrar, porque é toda hora. Eu falei, então esquece. Vocês estão entendendo? O meu cunhado, ele estava lá, ouvindo a nossa conversa, ele teve uns AVCs, e ele estava ouvindo a nossa conversa, tudo, e quase não participando da nossa conversa, mas ouvindo tudo ali presente.
E de repente surgiu uma questão lá, a questão surgiu no ar, na conversa, ele virou, olha no Google. Gente, nós estamos assim hoje. Olha no Google, você vai no Google, tem tudo. Vai no Yahoo, você encontra. Não volta. GPS. Volta perguntou, consegue chegar na rua Marlene? Eu falei, não sei. Apanhei um pouquinho aqui, fui lá para o Rio de Janeiro, voltei, mas cheguei aqui. Então nós estamos assim, irmãos, se nós não olharmos para esse aspecto aqui, vai se perdendo. Vai se perdendo a comunhão, os relacionamentos. Eu tenho que chegar lá para minha esposa, bater no ombro dela que está lavando a louça. Não é me oferecer para lavar a louça. Ah, não é, né, bem? É oferecer para lavar a louça, né? Ajudar. Mas é a gente conversar. A gente se relacionar. E é isso que está dizendo aqui. O outro ponto ainda está no 42. Nós não saímos do verso 42. Está ainda no partir do pão e nas orações. Não tem como fugir disso, meu irmão. Você imagina uma igreja sem Bíblia? Existe uma igreja sem Bíblia? Deve existir algum louco que está querendo fazer. Estou dando uma de Sestavo aqui, do Davi Sestavo. Ele vai dizer, tem um louco aí querendo montar alguma igreja assim. Existe igreja sem oração? Existe igreja sem cantar, sem cânticos? Seja do inário, seja os cânticos de louvor? Não tem. Não tem igreja sem oração. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu vou fazer uma afirmação aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil é a igreja que mais ora no mundo. Ela é conhecida pela igreja da oração, certo ou errado? As mulheres têm mais facilidade de falar que os homens. Os homens quase não. Então, quando eu olho para isso aqui, eu vejo um desafio. Eu vejo um desafio. Por quê? Porque eu olho para Jesus. Jesus, ele atendia multidões, ele atendia muitas pessoas. Você não pensa que é pouco, não. As pessoas vendo... Imagine se as pessoas aqui hoje... porque naquela época devia ter por volta de ali Roma, talvez ali 1 milhão de habitantes naquela época. Mas não eram cidades só pequenininhas, tá? Povoadinhos. Às vezes eram cidades grandes que Jesus passava, o apóstolo Paulo passava. E eu vejo, por exemplo... aquelas multidões, todas as pessoas enfermas procurando Jesus, procurando aconselhamento, pedindo orientação, toda aquela multidão toda. E eu trabalho com uma igreja que tem bastante gente, então eu sei que não é fácil, mas imagine Jesus atender todo esse povo. Ele nunca ia ter tempo de orar, se ele não colocasse isso como prioridade. Se ele não colocasse isso como prioridade. Jesus colocou como prioridade. Ele até chamava a atenção dos discípulos. Falou, você está cochilando aí um pouquinho de tempo que nós estamos orando, você está cochilando aí, você está dormindo. Jesus chamava a atenção dos discípulos. E ele deu o exemplo, ele fez. Da oração algo importante na vida dele. E ele, como Deus, precisava estar orando ao Pai, ele fez para dar o exemplo. Ele tinha todo o poder. Ele era Deus homem, ele era o Deus encarnado, ele estava aqui, tinha todo o poder. Mas a dependência, ele mostrou a dependência em oração. Fez 40 dias de jejum, de oração no deserto, ele deu ênfase a isso. Então, irmãos, eu vejo que é necessário isso. Eu vejo que é muito importante isso, não só orar em casa, não só orar, mas criar mecanismos que desenvolvem a oração. Desenvolvem as nossas atitudes de oração. Existem 2 igrejas no Brasil que têm oração 24 horas por dia. Uma igreja é a igreja da Lagoinha, Belo Horizonte,
E a outra igreja é a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Londrina. Tem uma sala, que eles chamam Torre de Oração, e dedicam 24 horas de oração ininterruptas. Durante o ano, entra ano e sai ano, com cada quantidade de pessoas é possível fazer isso. É uma sala dedicada só à oração. E aquelas pessoas vão se inscrevendo, é um ministério como o da SAF, como o da UPH, e esse ministério, então, vai colocando o nome das pessoas, dividindo por horas, e aquilo é ininterrupto. Campanhas de oração. Muitas vezes nós fazemos lá campanha de uma semana de oração, na igreja das 18h30, lá é possível, das 18h30 às 19h30. O pessoal sai do serviço às 18 horas, vai direto para a igreja. Chega na igreja a semana toda, de segunda até o domingo. Não que eu esteja querendo passar para que os irmãos têm que fazer isso, mas eu estou mostrando que existem estratégias para motivar a igreja a fazer oração. Existem caminhos para que isso seja feito. Por exemplo, os adolescentes, eles criaram um grupo, um momento do ano, em que eles fazem 72 horas de oração, de leitura da Bíblia. 72 horas ininterruptas de leitura da Bíblia. Não é oração, é só leitura da Bíblia. E então entram de 2 em 2 e eles ficam o tempo todo. E quem quiser ir, pode ir adulto também. E eles mobilizaram e 72 horas ininterruptas a palavra de Deus vai sendo lendo toda ela. Então existem meios e formas para que isso seja feito. E nós precisamos ver que a gente olha para a igreja primitiva e você vê, Pedro foi liberto das prisões através da oração. Você vê a igreja primitiva acolhendo aquelas pessoas todas que iam se convertendo, e eles faziam isso através da oração. Quando eles oravam, chegou um dia que tremeu a terra, em que o local onde eles estavam. E daí, irmãos, a gente tem que continuar indo para frente, realmente vendo como Deus tem falando. E a fé, ela é estimulada através da prática da oração. Se você não pratica a oração, como é que você vai enfrentar, como eles enfrentaram as perseguições, os problemas, as dificuldades e as lutas? A igreja primitiva, ela escreveu, Deus orientou o escritor Lucas para escrever aqui, aí colocar orações, porque as orações os ajudavam a enfrentar as dificuldades que eles tinham e eram muito grandes. Eles enfrentavam perseguições, prisões, açoites, mortes. Os familiares muitas vezes morriam. Lá naquela época não tinha portas abertas, mas se tivesse, seria chamado de portas abertas, porque eles viviam assim, enfrentando sempre o perigo. E as orações os faziam perseverar firmes. Se você está passando por uma luta familiar, se você está passando por uma luta no emprego, se você está passando por algum problema difícil e quer superar, é a oração. É a hora que você vai falar com o Pai, com Deus, e Ele vai abrir o caminho e vai dar para você meios, formas, para você sair daquela dificuldade. É através da oração que pessoas são curadas. É a partir da oração que pessoas são libertas, porque o poder de Deus se manifesta e as pessoas são libertas dos espíritos opressores. Então, eu creio que a prática da oração, ela é muito importante. Nós sabemos da importância dela, mas a prática da oração, ela realmente é muito importante. Eu quero fazer um pequeno intervalo agora, só para que você possa fazer alguma pergunta. Porque eu estou falando, estou vendo todo mundo de olho em mim, e eu quero tomar um gole de água e quero ouvir se você quer saber alguma coisa. Ou perguntar alguma dúvida, alguma coisa que está ficando para trás. Irmãos, eu peço que só fale um por vez. Não quero todo mundo junto ao mesmo tempo. Por favor.
Ótima pergunta. É realmente muito difícil ficar longe da mídia, né, irmãos? Quando você se destaca em alguma coisa, seja no seu trabalho, seja em alguma coisa que você faz, automaticamente você vai ter críticas. Por uma razão ou por outra, aquela pessoa que está criticando, ou ela não está fazendo a parte dela que deveria ter feito, ou ela está fazendo, mas não está conseguindo os resultados que ela gostaria de conseguir, ou gostaria de estar no lugar daquele que não pode estar. Eu nunca almejei estar no lugar do reverendo Osni como pastor titular da igreja lá, porque é uma igreja que Deus precisa dar muita graça, sabedoria e ter uma mente tão privilegiada como a do reverendo Osni para poder administrar e ministrar a vida das pessoas através da equipe pastoral da igreja. Então eu creio que muita gente acaba olhando esse crescimento que vem de 92 para cá, ano após ano, e esse crescimento tem importunado algumas pessoas, não é? E essa crítica, primeira crítica que vamos dizer a mais famosa, né, transformar água em vinho, é das nossas campanhas de oração. Daí o irmão pode ver que depois nós paramos vamos dizer assim, de tentar incentivar a igreja, quem vai navegar na internet, a ser incentivado a orar. Nós fizemos uma campanha de oração de uma semana, que nem eu estava falando agora há pouco, e nessa campanha de oração, era a campanha que nós estávamos mostrando o poder de Deus para transformar vidas. Deus transforma vidas, e isso é uma igreja que está sempre à procura, recebendo sempre muitas pessoas novas. Nós batizamos por ano cerca de 350, uma média de 350 a 400 pessoas por ano são recebidas por profissão de fé e batismo. Então, a igreja é uma igreja que ora, é uma igreja dinâmica, tem muita coisa. E nós que, por causa da engenharia, por causa da técnica, das pessoas assim que têm facilidade para isso, que são os jovens, e nós criamos uma maneira de tentar fazer com que a igreja olhasse e visse que Deus, ele transforma vidas. E nós lembramos que o Senhor transformou e pensamos, vamos fazer isso. Pegar e colocar tinta na água. Só que a mídia, ela vai focalizando e as pessoas vão pegando uma ideia errada da coisa e isso começa daqueles que estão próximos, porque a nossa igreja ela só tem mais 2 ou 3 igrejas do tamanho da nossa em Londrina, de outras denominações, mas as nossas igrejas presbiterianas da cidade, as outras, elas têm mais ou menos o tamanho desta. Tem uma igreja só que é maior que esta. As outras são todas igrejas menores. Então, é evidente que os colegas, os pastores, ficam também querendo ter um ministério que faça diferença. E isso daí, surge esse caminho que não é o melhor caminho, não é? Da crítica. Eu estou lá, estou vivendo essa realidade lá, e se existisse algum erro teológico, doutrinário, qualquer coisa, o reverendo Roberto Brasileiro, que esteve lá, está sempre conosco lá, o Hernandes, que está sempre lá conosco, o Jeremias e outros tantos pastores estão sempre lá conosco, já tinham falado: Osni, você tem que ser expulso da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas não é a realidade. Sim. É isto a palavra certa. Eu não soube usar a palavra adequada. Representação. Para simbolizar o poder de Deus para transformar a vida da pessoa, de água para vinho, são 2 elementos. Exatamente. E a igreja estava cheia, tem galeria também. E a igreja estava cheia. Você imagina um auditório cheio, as pessoas de outras denominações. É para explicar, na verdade, para explicar, para mostrar. Então, não existe, irmão, né, nada que possa hoje vincular a uma heresia ou qualquer coisa que seja, né? Não tem.
Não, o reverendo Osni é presidente do sínodo, foi para o Supremo Concílio, nós somos bem presbiterianos. Só que a visão é contemporânea. Né? A visão é contemporânea. A gente usa bastante da contemporaneidade, aproveitando os jovens, as ideias dos jovens. Existem várias pessoas que trabalham, tem um setor de mídia e marketing da igreja. É porque é uma outra estrutura, né, irmãos? É uma igreja grande, então ela pode ter funcionários que trabalham nessa área para ela. É uma igreja grande, então pode fazer isso. Ela tem várias estruturas. Tem muitos pastores que trabalham na igreja. Sim. Que nem você vê, tem o data show aqui, tem uma televisão aqui. Poderia ter, se isso aí fosse maior o salão, podia ter 2 televisões aqui focando. Mas isso, não. Nem das doutrinas da Confissão de Fé de Westminster, das bases teológicas, doutrinárias, nada. Não se mexe nisso. Não se mexe nisso porque isso é algo muito importante. É como se você pegasse nesse prédio aqui e começasse a cutucar o alicerce. Daí vai cair tudo. Então não se pode fazer isso. Não se pode mexer no alicerce daquilo que foi criado e estruturado. Mas você pode mudar de cor. Você pode pintar aqui da cor que você quer aqui dentro. Você pode pintar por fora. Isso não tem problema nenhum. A cor por fora, eu digo, são as estratégias, as formas, as maneiras. Mas eu não tenho assim, não imagino assim, eu vejo assim, cada coisa no seu devido lugar. No seu devido lugar. Eu não vejo assim que muita coisa que eu tenho, que eu na minha cabeça, que eu tenho na minha experiência, possa ser aplicado a uma igreja como aqui, ou uma igreja como lá, ou uma igreja como acolá. Eu acho que tudo isso no seu devido tempo, no seu devido lugar, na sua devida em comunhão, né, como eu acabei de falar, com todos, as coisas vão acontecendo. Então, o que o presbítero está falando é muito importante. Tem que ter muita sabedoria, junto com o conselho, junto com as sociedades internas, haver aquela direção do Espírito Santo, não é? Para que haja crescimento no reino de Deus. Muito obrigado, irmão, pela sua pergunta. Não sei se eu esclareci. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Pois não, irmão. É verdade, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é fruto desse avivamento que você está citando, que é em 1735, com Ashbel Green Simonton. Então ele veio como resultado desse movimento que o irmão citou. E foi fruto realmente de um avivamento, foi fruto realmente de uma mudança interna no coração dele, no coração de muitas pessoas. Realmente a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja que precisa ser incentivada mais nesta área. Eu não sei se você... Olha que pergunta, aqui. Você sabe o que é chover no molhado, né? Mas pode ser. Mas você sabe qual é o símbolo da nossa igreja, a logomarca da nossa igreja? O que é isso, irmãos? É aquilo que veio com Ashbel Green Simonton. É a presença de Deus, é Deus aquecendo, fazendo milagre, fazendo que haja fogo num lugar que era improvável. Essa é a própria logomarca da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então essa é a grande marca. O medo que nós temos de nos tornar pentecostais, muitas vezes nos faz tirar o pé do acelerador ou pisar direto no freio. É o medo de se tornar pentecostal. Eu acho que esse medo, a igreja precisa reavaliar como, porque senão não teria Jeremias, não teria o Hernandes, o reverendo Hernandes é o que mais prega sobre avivamento.
mais fala sobre o poder de Deus na nossa igreja. E outros pastores que estão, né, nessa mesma linha. E então você vê realmente que há um desejo na Igreja Presbiteriana do Brasil, de uma forma geral, de ser relevante. E ser relevante é isso. É fazer diferença. Fazer diferença. Deixa eu dar mais uma explicação sobre o que é ser relevante. E espero que isso ajude, né, cada um dos irmãos da igreja, cada um dos irmãos. A minha colocação é a seguinte: se essa igreja fosse retirada desse bairro, que é a Vila Gerte, ela faria diferença aqui no bairro? Ela faria falta aqui no bairro? As pessoas iam sentir falta, os vizinhos iam sentir falta, as pessoas que ela está alcançando, ela sentiria falta. Isso é ser relevante. Isso é ser relevante. É a gente ser conhecido, a gente ver as pessoas falando assim, não, olha lá está acontecendo coisas, nós vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos lá. Daí você passa por perto. Onde fica a igreja presbiteriana na Vila Gerte, ali na Rua Marlene, número 90? Você faz assim, lá eu já fui lá, é assim. Entendeu? Isso é ser relevante. É ser uma igreja que seja bem conhecida na sua região, que faça de tudo para alcançar as pessoas que estão na região. E eu não estou dizendo que vocês não fazem isso. Eu estou dizendo que o que eu penso por relevante, eu não conheço, faz muito tempo que eu estou longe de São Caetano do Sul. Eu visito de vez em quando aqui em Rua de Ramos a minha sobrinha, tenho um irmão de criação também em Rua de Ramos, muito pouco, daí vou para São Paulo, vejo minha irmã, entendeu? A minha irmã que morava aqui em São Caetano foi para São Pedro, então eu parei de vir para cá para visitá-la, porque ela é minha segunda mãe, e muito querida, a Ruth. Então eu perdi o contato aqui, total. Então eu não sei nada da vida dos irmãos aqui, da igreja, não conheço, o conselho não conversou comigo, não sei nada. Mas eu estou falando aquilo que está no meu coração, aquilo que nós estamos vivendo em Londrina. Eu sei que se tirar a nossa igreja hoje daquela região que ela está, ela vai fazer falta para aquelas pessoas, porque nós estamos preocupados com aqueles vizinhos. Nós não alcançamos facilmente aqueles vizinhos, mas nós estamos preocupados com eles. Nós já fizemos várias vezes em intensivos de evangelização ali no meio. E nós queremos, se você colocar a Igreja Presbiteriana Central de Londrina no Google Maps, o Google Maps já localiza o segundo templo. Ele não pega mais o primeiro, que é o mais antigo, ele pega o segundo templo. Porque as pessoas vão acessando o Google e aquilo acaba descarregando naquele lugar a imagem para você poder chegar lá no centro de adoração que nós chamamos, que é o segundo templo nosso, e é o principal hoje, porque a gente utiliza muito, por causa da quantidade. O tráfego no primeiro templo, a gente tinha 4 cultos, e era um templo menor, e 4 cultos. Então, o trânsito era impossível. Você tinha que chegar eram intervalos de culto só com pouco tempo, e as pessoas começavam a congestionar, porque você tinha 30, 40 minutos para chegar e estacionar para pegar o próximo culto. Mas vamos lá, irmão, eu sei que eu não vou vencer. Eu estou aqui ainda no 4º tópico. Estou ainda no 4º tópico. Mas o importante para mim é isso. Não preciso concluir. Mas que os irmãos comecem a me conhecer, saber quem eu sou, para sentir. Eu gosto muito disso. Irmãos, esse é o desafio de toda igreja. Esse é o desafio de toda igreja. Toda igreja tem esse desafio. Nós temos esse desafio. Nós temos esse desafio. Irmãos, é o seguinte. Tudo é estratégia. Você precisa aplicar, não sei no que o irmão trabalha, mas se o irmão está numa empresa e o irmão vende escada, ô Walter. Então... mas não é revelação não, viu? Que quis cutucar ele. Então, é que a gente conversou, não. É que a gente conversou por telefone. Então, mas vê se você tem um produto e você quer oferecer esse produto,
Você não vai falar para a pessoa, você compra se você quiser, tá? Não precisa comprar. Você não vai fazer isso. Né? Você não vai deixar reter a informação. Você não vai segurar essa informação. Você não vai. Você vai fazer o quê? Você vai divulgar o seu produto, você vai conversar com pessoas, você vai dizer que está disponível no mercado e que você está fazendo diferença. Então, a estratégia, uma das estratégias que nós usamos lá é aquilo que a Igreja Batista do Morumbi faz aqui. Nós mandamos uma equipe para cá, essa equipe fez o treinamento aqui, eles trabalham com crianças de 0 a 9 meses, é o berçário. Depois ele tem crianças que já começam a andar até 6 anos, que nós chamamos de CA Kids. Na verdade, a Associação Kids por causa das crianças. E depois tem a outra idade, que é uma idade um pouco mais avançada, que nós chamamos de... Oi? Não, tem um projeto que nós estamos desenvolvendo agora, que é a Geração do Futuro. Essa Geração do Futuro, ela trabalha crianças acima de 6 anos. E nós criamos um ministério Kings Kids. Não sei se vocês já ouviram falar desse ministério. O Ministério Kings Kids é um ministério internacional. Não é criação nossa. É uma estratégia que já tem muito tempo, veio da Inglaterra, parece-me, e acabou sendo utilizada nas igrejas para trabalhar crianças, para trabalhar adolescentes e para trabalhar jovens. Então, com adolescentes, nós temos um grupo que nós colocamos o nome chamado Kairos do Rei, e esse grupo trabalha com os adolescentes com várias estratégias dentro desse grupo. Então, nesse grupo tem skate, futebol, daí vai. E tudo baseado na palavra. Então, eles fazem coisas que eles gostam e com a palavra de Deus. Sempre vai ter um líder, alguém que está acompanhando o pequeno grupo, e eles vão estar trabalhando o pequeno grupo. Então, essa estratégia é disponível para essa igreja. Se você acessar no site, se você for procurar numa outra igreja presbiteriana que faz isso, eu sei de várias igrejas presbiterianas que fazem isso, e você vai ter essas duas fontes que eu já estou dando. E os jovens, tem tanto os jovens solteiros como os jovens casais, para cada uma dessas idades tem também estratégia. É sempre importante salientar que são eles que ganham eles mesmos, outros para Cristo. Se eles forem bem trabalhados e tiver estratégias certas trabalhando com eles vão seguramente trazer outros, os seus amigos, os seus parentes e vizinhos, e aquilo vai virando um desencadeamento de crescimento. Mas nós precisamos estar sempre atentos com a qualidade daquilo que nós introduzimos e como nós introduzimos. Mas, na verdade, a experiência que nós temos tido são experiências muito positivas. E o ministério é um ministério, tanto com crianças agora, tanto com adolescentes e jovens, um ministério assim, que tem nos dado muita alegria, participam ativamente, muitas vezes, eles fazem os cultos deles, e assim, toda a igreja presbiteriana é assim, no sábado, na sexta, reúne-se os jovens. Tem algum assim, pastor ou seminarista que tem uma linguagem própria, que o ministério dele realmente, você 4 mil membros, né? Então deve ter junto de bolsa, Tem. Então, são 10 pastores, né? Pagos pela igreja são 10. Agora, e nós somos ao todo em 19. É bem isso mesmo. Ele tem 42 anos, é o César. Ele é muito criativo, dinâmico também. E ele muitas vezes faz coisas que a gente para pensar assim, mas ele faz. E a coisa acontece. Então, ele é específico para essa área. Cada ministério da igreja, a SAF tem pessoas que... Tem um pastor que cuida da SAF. A única
sociedade interna que não funciona na nossa igreja é a UPH. E ninguém ouviu, né? Eu não sei porquê, irmãos. Não entendo. A nossa SAF é uma SAF vibrante, participa de tudo, está sempre presente. A nossa SAF é uma bênção. Deu uma quedinha agora na frequência dela, mas deve ter em torno de 200 sócias, mais ou menos 180, 200 sócias a nossa SAF. É uma SAF vibrante. Nós somos uma igreja presbiteriana mesmo. Agora, aquilo que nós estamos falando, depende de como você usa a estratégia. Essa é uma estratégia. A de trazer um pastor que tem uma visão para trabalhar com o jovem. Eu tenho certeza que os jovens que estão aqui, se eles começarem a vir, o cara vindo de tênis, ele vindo de camiseta, cheia de coisa, e ele falando, ô meu, fica quieto aí, ó. Cala a boca aí, ó. Fica quieto, você está falando demais. E começar a falar coisas que a gente não fala, que não é próprio da gente, e eles ouvirem isso, eles começam a se interessar por aquilo que está acontecendo. E eles começam a falar assim, não, peraí, o negócio aqui é outro. Eu estou nessa, vou entrar junto. Entendeu? Então, tudo é motivação. Tudo é motivação. Se você vê o lado negativo, você vai ver sempre o lado negativo. Se você vê o lado positivo, você vai ver sempre o lado positivo. Depende da maneira, da ótica com que você vê. Irmãos, eu estou pedindo realmente para esse sinal não tocar. Mas eu quero novamente isso, mais uma, tem uma lá em cima. Pois não, meu irmão. Claro, claro. O medo, meu irmão, da Igreja Presbiteriana do Brasil, de uma forma geral, é aquilo que eu falei, o medo do pentecostalismo. Eu também tenho medo da doutrina pentecostal no meio da Igreja Presbiteriana. Eu tenho medo disso também. Eu sou presbiteriano e tenho medo dessa doutrina pentecostal. Mas eu creio que nós não precisamos, nós somos tão... É como se você tem um carro, você confia tanto naquele carro, mas você nunca usa o motor que ele tem. Porque você acha que se você usar o motor vai gastar. Nossa, na nossa igreja ao longo dos anos, gente, o quanto de estudo bíblico, o quanto de leitura da palavra, o quanto de informação. E cadê o poder? Entendeu? É só oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então, você está certo, meu irmão. Realmente, nós temos que nos corrigir diariamente nisso. Todos nós. Eu acho que a igreja ela tem que ser não só motivada, mas como praticar, né? E começar da liderança. E isso é necessário. Muito boa participação. Eu penso assim, veja só, eu vou citar para vocês algo que estava aqui para eu começar a falar sobre isso agora, que está no verso 43. Alguém pode ler para mim o verso 43? Em cada alma havia a presença do Espírito Santo. Eles sabiam que o Espírito Santo estava agindo. Havia temor, respeito, havia, vamos dizer assim, eles sabiam que o Senhor estava lá. Havia santificação. Porque ninguém pode chegar na presença do Senhor sem a santidade, sem a santificação, sem estar devidamente preparados. E muitos sinais e prodígios. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Não é um erro doutrinário. Eu creio que os dons que estão descritos na palavra de Deus, eles são para hoje. Dentro da minha ótica presbiteriana, todos eles são aplicados à vida da igreja.
Existem alguns que são difíceis de nós tratarmos, como presbiterianos. Mas eles existem, eles estão na palavra de Deus. Na nossa igreja presbiteriana central de Londrina, que é tida ou é falada muitas vezes que tem essa tendência pentecostal, engana-se muito. Lá nós aplicamos os dons do Espírito e nenhuma pessoa pode dizer que é uma igreja pentecostal. Respondendo aquela pergunta que alguém fez aqui, não sei se foi o irmão ou foi alguém, existe uma sequência para você poder receber o batismo, a profissão de fé na nossa igreja. Não é só catecúmenos que as presbiterianas fazem. Realmente existe um processo, várias coisas que são feitas. Só para complementar a tua pergunta. E que isso vai fixando a pessoa dentro da vida da igreja. Mas aqui, irmãos, nesse texto, temor, eu estou vendo a palavra santificação, que diz em Hebreus, capítulo 12, verso 14, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, santificação significa o quê? A presença de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, fala que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Um carro não anda sem o combustível. O crente não pode andar sem a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é ele que faz esta obra na vida da pessoa. O próprio texto que mostra que as pessoas, elas eram cheias da presença do Espírito Santo ao ponto de acontecer essa obra maravilhosa de Deus, realizando sinais, prodígios e maravilhas. Era o próprio Deus quem fazia. Através das pessoas que iam buscando, através da oração, iam buscando a presença do Espírito Santo. E a gente vê, por exemplo, Romanos capítulo 12, verso 11, dizendo que a igreja, o apóstolo Paulo falando em Romanos 12, 11, dizendo que nós precisamos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Há um alerta à igreja para que ela seja fervorosa de Espírito. Então, não, é aquilo que você falou, de tanto medo, começa a pisar no acelerador. No acelerador, pisa no freio. A gente vê, por exemplo, o próprio Apolo, em Atos capítulo 18, verso 25, escrito lá que ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Então, esse quarto item que eu estou querendo abordar com os irmãos é uma igreja contagiante. Ela contagia não pelo que ela é somente, mas pelo que ela tem dentro dela, que é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. As pessoas aqui na igreja, elas ganhavam a simpatia das pessoas que conviviam, os irmãos que conviviam naquela igreja primitiva, aquelas pessoas que conviviam com eles gozavam de simpatia do povo. Quer dizer que o povo em geral, as pessoas em geral, se sentiam contagiadas, porque havia o Espírito Santo que manifestava com poder e glória ali. E as pessoas se sentiam contagiadas. Então, como que uma igreja começa a perder pessoas? Nós temos esse problema lá também. E muitas vezes a gente começa a lembrar de pessoas que já vieram e não estão mais. Nós chamamos isso de fechar as portas do fundo, né? Como que a gente não fecha as portas da igreja ou as portas do fundo? Uma das estratégias é os células, grupos familiares ou grupos de comunhão, como que se quer dar o nome. São pequenos grupos que vão, os líderes vão ajudando a cuidar de cada faixa etária determinada, vão cuidando daquelas pessoas que vão trazendo. Então, facilita o trabalho. Então, existem estratégias para você poder motivar as pessoas a viverem nessa realidade de contágio, não é? Você chega para a pessoa e fala, você não pode deixar de ir no culto hoje, porque o pastor vai trazer uma palavra e nós estamos numa campanha especial essa semana, e a campanha especial, gente, olha, é fantástica. Ele vai orar essa semana pela família. Mas o que tem de diferente de orar pela família? Vai lá, nós vamos orar pela família, você vai colocar o seu problema diante do Senhor,
e você vai ver o que vai acontecer como resultado. E daí se faz a campanha. Não é uma campanha, por exemplo, vamos supor que é mês de maio, faz a campanha toda do mês de maio, mês da família, e os problemas são trazidos ao altar, e as orações são feitas, e o Espírito Santo vai movendo, as pessoas vão sentindo respostas às orações, porque é esse o propósito, não é? Quem ora quer ver o que Deus está fazendo, e você vai vendo as pessoas se contagiando com essa visão que nem os apóstolos. Eu garanto para você que cada pessoa da igreja primitiva aqui, nesse texto que nós estamos analisando, eles falavam uns para os outros lá, olha, vem participar da nossa reunião. Porque eles não tinham templo nessa época ainda, o templo cristão. Tinha o templo judaico nessa época. Mas nessa época não tinha o templo cristão ainda. O primeiro templo cristão foi edificado no ano 325 da nossa era, na era de Constantino. Constantino que permitiu que a igreja fosse oficializada, e então, com a igreja cristã oficializada, o primeiro templo foi erigido à semelhança do templo judaico e dos templos pagãos. Os cristãos tinham o seu templo também. Então, irmãos, isso é história, é fato, são coisas que acontecem. Mas quando você começa a ser contagiado e começa a contagiar, aquilo passa a fazer parte de um todo. Você quer que eu dê um exemplo? Eu sou uma pessoa que não posso dar esse exemplo, mas eu vou dar. Porque eu não gosto muito. Ou eu me faço por não gostar, talvez. Mas eu acho muito doce demais. Eu não gosto muito do refrigerante, o tal do refrigerante. Eu vou mais para o suco do que para o refrigerante. Porque eu me fiz assim. Porque senão eu estaria hoje, numa hora de sede, para uma coisa bem gelada, Coca-Cola. Mata a minha sede, um copo de Coca-Cola. Já você não quer uma Guaraná? Não, eu quero Coca-Cola. Prefere o produto importado, que é a Coca-Cola, do que Guaraná, que é o produto nacional. Tem gente que não, quer só Guaraná. Não, eu não quero Coca-Cola. Mas por que você toma Coca-Cola? Aonde você vai, desde que você nasceu, é Coca-Cola. Daí tem Ice Cola, daí tem não sei o que cola, daí não sei o que cola. E onde você vai, tudo é Coca. Tem de 2 litros, tem de 1 litro, tem de 600 ml. Daqui a pouco vão vender frasquinho de 100 ml só para aquele que gosta de um pouquinho de refrigerante. Mas eles estão divulgando, estão falando, estão fazendo isso. Contagia. Contagia. Um fala que gosta, o outro fala que gosta, o outro fala que gosta, o outro fala que gosta. Todo mundo está tomando Coca-Cola. E é isso que eles colocam na TV. Todo mundo toma Coca-Cola. E você acaba sendo influenciado pelo marketing. Você acaba tomando Coca-Cola porque todo mundo toma Coca-Cola, por que eu não vou tomar? Todo mundo toma Guaraná, por que eu não vou tomar? Você encontra quem gosta de Fanta, você encontra quem gosta de outros tipos de refrigerante. Mas qual que é o mais vendido? Qual que você toma? Quase que eu já te influenciei, tá vendo? É um raciocínio lógico. Você está entendendo? É um raciocínio lógico. E a gente precisa entender isso. Uma igreja relevante no seu bairro, uma igreja relevante na sua cidade, é uma igreja que contagia. Que ela é contagiada, ela vê as coisas acontecendo e ela acaba influenciando outras pessoas e levando outras pessoas a fazerem a mesma coisa, a realizarem a mesma coisa e a fazerem diferença no ambiente que estão. Mas você não vai conseguir isso pela sua própria força. A gente não consegue isso só usando uma estratégia. Você tem que ter a fórmula. A Coca-Cola ela é mais vendida porque ela tem uma fórmula. Quem conhece a fórmula da Coca-Cola? Entendeu? E a minha colocação aqui e a fórmula do cristianismo? Quem conhece a fórmula do cristianismo? Você conhece a fórmula do cristianismo? É Jesus, gente, transformando vidas,
pelo poder do Evangelho. E tem muita gente que não experimentou disso. Não experimentou esse poder transformador. Entendeu? E se eu tivesse mais familiaridade com você um pouco de tempo, eu ia perguntar, quem poderia aqui falar do poder transformador de Jesus na sua vida? Eu acho que algumas mãos levantariam. Tem outras que ao longo dos anos receberam essa transformação. Mas tem outras que foram ali no impacto. Foi na hora. Foi no momento mais difícil da sua vida. O Senhor entrou de uma forma arrebentadora. E fez uma mudança radical. E livrou de todos os meus temores, como diz o salmista. É isso, irmãos. A fórmula do cristianismo é muito simples. É o Espírito Santo aplicando na vida do crente, das pessoas, a transformação, transformando-o em um servo de Deus, num cristão. É como se você entrar numa sala escura e você acender a luz. Assim é a luz de Cristo que passa a brilhar no coração da pessoa que recebe a Jesus como único e verdadeiro Salvador, que recebe o Espírito Santo. Ela passa a brilhar. Vamos à pergunta. É verdade, irmã. Eu acho que a fórmula tem. Nós temos a fórmula. Entendeu? Mas a gente fica acanhado de falar da Coca-Cola. Então precisa falar de Jesus o tempo todo. Precisamos empenhar uma bandeira. Empenhar uma bandeira, você lembra do quê? Você lembra da Alemanha? Da minha esposa vai lembrar da Holanda, mas ela levanta a bandeira do Brasil. Sabe, é ser patriota mesmo. Como que eu vou explicar? Eu encontrei um rapaz que estava servindo nos Estados Unidos, na Força Aérea, lá em Londrina, e ele veio dos Estados Unidos, deixou a Força Aérea norte-americana, que tem dupla cidadania, e veio para Londrina. Nós estávamos conversando sobre patriotismo. Ele falou que praticamente, em todo lugar que se vai nos Estados Unidos, eu não fui para lá ainda, não sei, mas em cada lugar que se vai, praticamente nas residências ou em comércio, você vê a bandeira do Brasil hasteada. Oi? É nos Estados Unidos. É a bandeira dos Estados Unidos. Eu penso que o Brasil deveria ser a mesma coisa. O patriotismo, o amor à pátria, mas você encontra tanta dificuldade para ser esse patriota. Está um pouco difícil, diante das circunstâncias que a gente vê, não é? Mas, enfim, a gente tem que se colocar em oração para ver o mover de Deus. Tem mais alguém? Eu ia dar uma... Aí em cima. Sim. E a segunda? A segunda eu gostaria de perguntar para a esposa do senhor, se o senhor me permite. Qual a atuação dela lá? Se ela dirige algum grupo, se ela trabalha em alguma área? Sim. Tá. Vejam só. É bem simples. Eu vou passar para vocês aqui uma receita de uma comida bem gostosa. Daí vocês fazem e comem na casa de vocês, que vai ser ótima. Se eu falar sobre... O que eu vou falar de culinária? Estrogonofe. E é um estrogonofe revolucionário, não é igual ao que você faz. Tem só um toque especial que eu sei. Mas eu passo a receita para você e você vai fazer na sua casa o estrogonofe. Vai fazer um bolo, vai fazer alguma coisa assada. Vai sair igualzinho aquilo que eu fiz? Não vai. Não vai. Então... É indispensável aquele que liderar, fazer, mostrar, vem aqui, vem junto comigo aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer desse jeito, isso. Olha, eu não sei fazer, mas vamos buscar um caminho.
Vamos fazer junto, vamos ver. Então, esse eu creio que dá para fazer. Agora, a minha esposa, por ser uma igreja grande, uma igreja que tem diversos ministérios, ela atuou na SAF, atuou nas células, que nós temos células lá, nós temos 270 células, mais ou menos, hoje funcionando, por enquanto. Agora em setembro vai multiplicar. Ela me ajuda nas células, mas o perfil dela é de apoio ao trabalho pastoral. Ela está o tempo todo junto comigo, não trabalha fora. Ela abandonou o trabalho há 33 anos atrás para me acompanhar no ministério. Ela me dá todo o apoio. Quem mais? Eu não conheço a igreja aqui, mano. Mas de uma forma geral, na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu creio que tem uma liderança já, talvez a gente diria assim, se pegar esses líderes e dar para eles um treinamento específico, para eles desenvolverem aquilo que precisa, eles vão desenvolver. Porque essas pessoas que talvez você esteja falando que sejam líderes, que eu estou imaginando aqui, são pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de liderar. São pessoas que são excelentes no seu trabalho, desenvolvem o seu trabalho com desenvoltura secular, de uma forma geral, mas pessoas que ficam tímidas diante da igreja porque acham que não tem tanto conhecimento bíblico suficiente para desenvolver um ministério dentro da igreja, ou não é tão influente, ou não quer pegar tanta responsabilidade por causa da quantidade que tem, da conta de casa, da conta do trabalho, da conta de isso, daquilo, escola, e pá. Mas eu creio que não existe pessoa que não possa fazer alguma coisa dentro da igreja, que não possa liderar alguma coisa. De uma forma ou de outra, todos nós somos bons líderes em casa. Você dá o de melhor dentro da sua casa. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que de uma forma geral eu diria isso. Se você souber bem uma tarefa que você tem que fazer, eu acho que você vai executá-la. Eu estou falando de uma forma geral, né, para cada pessoa. Se você souber bem o que você vai fazer, e alguém te treinar, te capacitar, falar assim, eu preciso disso, eu tenho a impressão que todos estão aptos para desenvolver aquela tarefa. Porque a capacitação não é humana. A capacitação é divina. É o Espírito Santo quem capacita. Aquele que chama, vai capacitar. Então, eu penso assim que nós precisamos desenvolver, sim, meios e formas para que essas pessoas possam exercer ou dar o melhor delas dentro do reino de Deus. Nós estamos falando tudo de uma forma geral, né? Esse é o objetivo, dar uma visão geral. Eu ouvi uma voz aqui de alguém? Não. Sim, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Mas os relacionamentos não são intensos como numa igreja pequena, menor. Em proporção ao tamanho. Não são tão intensos. Eu tenho ministério em igrejas menores e tenho ministério em igrejas maiores. Eu posso avaliar isso de uma forma muito clara. A gente reúne uma vez por mês também em comum. Então, há sempre uma maneira de poder fazer isso. Agora, é aquilo que a irmã colocou. Tem que haver a disponibilidade, né? Você tem que se dispor a querer fazer, tem que ser motivado, tem que ser explicado, tem que ser treinado. E pedir a Deus que dê sabedoria e força. Então, cada um pode fazer alguma coisa. E isso é a ideia aqui do texto. Você vai se contagiando pelo que você é, pelo que você faz. Eu não tocou o sinal, né? Eu nem ouvi. Então, eu sei que muitas pessoas têm compromisso.
Então, deixa eu falar, mas me dá um alerta. Eu quero só citar os outros pontos para vocês poderem pegar. Eu falei 4, né? O 5º seria uma igreja apaixonada por vidas. O 6º, uma igreja missionária. Está tudo dentro desses versículos aqui. A igreja apaixonada por vidas, a gente tem ainda no 43, a igreja missionária no verso 44 e 45, uma igreja amorosa no verso 46, uma igreja unida no verso ainda 46 e 47, uma igreja adoradora no verso 47 e uma igreja multiplicadora no verso de número 47. Então você vai... a gente poderia ter caminhado aqui em vários outros pontos que fazem esse destaque. Eu quero, sem assim, maior delongas, agradecer aos irmãos por esse tempo, esse privilégio que os irmãos estão me dando, não é, de poder estar aqui com vocês na Escola Dominical. O Conselho da Igreja, o presbítero Walter, entrou em contato comigo. Quero agradecer vocês, porque pode ser que algum de vocês não venha, mas eu gostaria de vê-lo no culto à noite. Pode ser que alguém fale assim, não vai dar para mim chegar aqui. Então eu quero desde já agradecer a sua presença. Mas gostaria de vê-lo todos vocês no culto à noite, para nós podermos novamente ver uma outra parte do texto da palavra de Deus. Agradeço imensamente esse privilégio. E estou disposto ainda a ouvir os irmãos, a cumprimentá-los e a querer que Deus continue fazendo uma grande obra, não só na minha vida, na sua vida, mas na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo. Que Deus abençoe esta palavra que nós explicamos nesta manhã e estaremos com os irmãos no culto da noite. Estou passando a palavra para o superintendente e o vai estar fazendo o encerramento, creio. O papel do senhor lá na igreja hoje, pastor auxiliar, mas o senhor cuida basicamente do quê? A maior participação de células ou como culto mesmo lá na igreja? A minha função é mais executiva. Eu criei o Ministério de Células lá e eu entreguei o Ministério de Células agora para um outro pastor. Passou. Entreguei para o pastor com quase 270 células, né? 260. Quase 2.000 pessoas, umas 1.900 pessoas mais ou menos. Umas 1.900 pessoas. E daí eu passei para ele e eu cuido da administração desses pastores, desses 19. Eu não faço o papel do pastor titular, eu faço o papel do pastor administrador. Eu distribuo as tarefas, converso com os pastores e oriento, faço todo o trabalho de apoio pastoral. Eu trabalho, na verdade, como um executivo ali. Estou diuturnamente com o celular ligado, respondendo WhatsApp, respondendo e-mail. Ok? É uma só. Mais ou menos. Nós temos cultos durante a semana na outra, temos cultos dominicais também na outra. Que o culto na igreja mãe, vamos dizer assim, na sede, ela é um culto mais... nós temos o coral, cantamos os hinos, e o culto no centro de adoração é um culto contemporâneo, onde nós cantamos diversos louvores, diversos cantores, e temos também bateria, guitarra, bandas. Nós temos 5 bandas, que não tem no culto tradicional, vamos dizer assim, das 17 horas. É um chamado culto mais contemporâneo. Então, os 2 templos são utilizados, só que mais um do que o outro, pela a quantidade de pessoas. Mas depende do foco, né? São muitas reuniões durante a semana. Nós temos reuniões na terça, ocupamos o templo na segunda, ocupamos o templo na terça, ocupamos quase todos os dias da semana. Tem atividade. Então, isso é algo assim característico ali. Você vê sempre movimentação. Entra um e sai outro, entra um e sai outro. É algo muito bem coordenado. Muito, muito, muito gostoso. Ok? Então, muito obrigado pela atenção dos irmãos.
Eu poderia ficar falando muito mais, conversando com os irmãos, mas agradeço de coração. Obrigado.